Fala, aluno Microcamp! Tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, que você esteja se cuidando, esteja aí ansioso, né, para as voltas às aulas presenciais, mas quanto isso não acontece, obviamente nós aqui da Microcamp vamos semeando, vamos divulgando cada vez mais conteúdo de qualidade, com todo carinho para você, aluno Microcamp, que merece estar estudando mesmo em casa, tá joia? Bom, o conteúdo de hoje a gente vai trabalhar com o Adobe Photoshop e vamos conhecer uma ferramenta que é uma ferramenta nova. Ela entrou recentemente no pacote aí junto com as demais ferramentas do Photoshop, que ela é chamada de ferramenta Quadro. Tudo bem? Ela veio para atualizar alguns recursos tecnológicos do Photoshop e, claro, facilitar a nossa vida, a vida do designer, para que ele possa para que a gente possa ter mais agilidade, para que a gente possa facilitar aí o desenvolvimento de artes gráficas, seja para mídias digitais ou para a parte de mídias impressas também, ok? Bom, sem mais delongas, já quero entrar diretamente no assunto, tá joia? Bom, para explicar sobre essa ferramenta de uma maneira um pouco mais teórica nesse primeiro momento, acho que nada melhor do que a própria Adobe. Então, eu coloquei aqui o link que seria da ferramenta, né? Para a gente poder acessar e conversar um pouquinho sobre. Tá? Então, eu vou abrir aqui o link. E o link traz justamente a gente diretamente dentro do site da Adobe, né? E vem aqui o tópico. Coloque imagens em quadros. Perfeito. Então, descubra como é fácil criar máscaras para as imagens. Transforme formas ou textos em quadros que você pode utilizar como um espaço reservado e preenchê-lo com imagens. Substitua uma imagem com facilidade soltando outra no quadro. Ela se dimensiona automaticamente. Então, através desse textinho rápido aqui de 3 linhas, já deu para você entender que é uma ferramenta muito rápida e muito simples de ser utilizada, né? E aí, claro, a gente tem a opção quadro, né? Essa ferramenta quadro nos remete muito à questão de ser retangular. Perfeito, ela tem o quadro retangular, mas também tem uma opção elíptica, tá? Então dá para trabalhar de ambas as formas. Inclusive dá para você criar um quadro personalizado. Então, para isso, vamos pegar aqui algumas imagens, porque daí a gente já facilita o nosso desenvolvimento quando a gente for para a prática no Photoshop, tá ok? Bom, vou vir aqui então no Pixabay, inclusive no vídeo anterior eu já tinha citado esse site, é um site muito interessante, muito facilitado de usar, tem também muitas imagens gratuitas para fins estudantis, para que você estude, né, utilize recursos de imagem para estudo, então vale muito a pena porque são imagens em excelente qualidade, tá ok? Bom, eu vou fazer aqui uma pesquisa vamos ver, por tecnologia, vamos lá, tecnologia. Pesquisando sobre tecnologia, claro, né, vão vir vários recursos aí. E olha só que interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esta imagem aqui da Apple, né, onde tem toda essa estrutura, tem um cenário por trás e tem aqui essa parte do monitor. Então a gente vai trabalhar justamente com uma inserção de imagem dentro desse monitor. Vai ser bem legal. Então vamos salvar essa imagem. Eu vou clicar aqui em Download. Lembrando, você pode pegar a imagem aqui no caso ela já está em Full HD, mas se você quiser uma qualidade maior ainda, você pode pegar aí na maior qualidade que tiver disponível, tá ok? Vou aqui clicar para fazer o download, perfeito, já fez o download. Vou pegar mais algumas imagens, vou clicar aqui para voltar. E vamos aproveitar que nós estamos nessa mesma tela de pesquisa, né? Eu achei bem interessante esta imagem aqui, né, para a gente fazer uma brincadeira, que é uma placa, né? Pode-se dizer que é uma imagem de uma placa aí de circuitos, achei super interessante. Vamos salvar essa imagem também, então vou clicar aqui em Download, vou pegar a máxima qualidade, sempre que possível faça isso, né? Pegar a imagem em qualidade alta, muito bem. Legal, vou fazer aqui também uma outra pesquisa, vamos lá. E essa outra pesquisa eu vou colocar aqui animais. Legal. Vamos pegar uma imagem aqui de um animalzinho.
Olha só, achei bem legal aqui os ovinos. Vamos pegar essa imagem. Fique à vontade para você escolher a imagem que você quiser, tá ok? Eu só estou colocando aqui algumas sugestões. Vou fazer o download também dessa imagem. Muito bem. Com as imagens salvas, vamos então partir para o que interessa, que é lidar diretamente aqui dentro do Photoshop. Perfeito. Bom, primeiramente, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma folha 4 aqui no Photoshop com o objetivo inicial de mostrar a perspectiva, né, da ferramenta, a usabilidade dela. Então, não é um exercício único. É um exercício de teste, de aplicabilidade da ferramenta, para a gente ir testando e visualizando como ela funciona. Perfeito? Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em Arquivo, Novo. Vou criar um novo documento aqui, tá? Esse documento eu vou escolher da seguinte forma. Eu vou escolher aqui o perfil Impressão. No perfil Impressão, nós temos A4, que é uma folha padrão, né? Que a gente já conhece. Aí eu vou colocar aqui o nome do exercício de ferramenta quadro. Legal, tá? A orientação, eu vou deixar a orientação paisagem, que a folha vai ficar deitada, né? Porque daí a gente consegue ter uma área lateral maior para trabalhar. Eu acho que vai ser mais interessante na questão do acúmulo dos exercícios que a gente for desenvolver, tá ok? Então, coloquei aqui ferramenta quadro, deixei a orientação paisagem. A questão da medida, né? Tá aqui milímetros, eu vou até subir ela para centímetros. Perfeito. Não preciso fazer mais nenhuma alteração e vou clicar em criar. Perfeito. Já tenho aqui a minha folha aberta. E aí entra uma questão muito importante antes da gente continuar, gente. Esta ferramenta quadro, ela entrou a partir do Adobe CC. Ela entrou aí a partir da atualização em 2019, tá? Então, infelizmente, se você tiver uma versão que seja um pouco mais antiga, um CS6, por exemplo, infelizmente você não vai conseguir utilizar. Se você tiver uma versão CC, a partir de 2016, né, se eu não me engano, já começou a utilização da versão CC. Então, aí se o seu software estiver atualizado, estiver vinculado corretamente numa conta Adobe, a Adobe sempre vai atualizando os softwares, né? E aí você tem a disponibilidade dessa ferramenta. Caso contrário, é claro, continue acompanhando o vídeo, é importante para você conhecer, porque ferramentas novas significa que é uma nova adaptação, significa que é uma nova possibilidade, significa que realmente a gente tem que ter conhecimento dessas novas ferramentas para nos facilitar. Perfeito? Então, fica essa dica. Se você ainda não atualizou o seu Photoshop, atualize para a versão CC, porque realmente tem muito recurso interessante que eu, inclusive, eu posso trazer e mostrar para vocês em alguns vídeos aqui, que vai abrir ainda mais a mente de vocês. Tá ok? Vamos lá, vamos para o foco, que é justamente a aplicação da ferramenta. Então, na barra de ferramentas, ela já está logo aqui, ó, tá vendo? Ferramenta quadro, o atalho dela é K, tudo bem? Bom, vou pegar a ferramenta quadro e como que ela funciona. Vamos entender um pouquinho. Quando eu peguei a ferramenta quadro, na parte de cima, inclusive, ela traz para mim os dois layouts, né? Se eu quiser trabalhar com o formato retangular, perfeito, já vem pré-selecionado. Se eu quiser trabalhar com a ferramenta com o formato elíptico, também eu consigo trabalhar. Vamos fazer a retangular primeiro, que é o padrão. Então, eu estou com a retangular. Quando eu fizer aqui um retângulo, por exemplo, né, não estou me preocupando com o tamanho, eu simplesmente criei o retângulo. Se vocês olharem nas camadas, o que ele tem aqui? Nós temos aqui o quadro, então essa primeira área é chamada de quadro. Este segundo item será a imagem que será inserida dentro deste quadro. Perfeito? Então, assim, para inserir essa imagem, basicamente eu viria aqui nos downloads, né, onde eu tenho aqui a minha imagem, eu vou pegar o exemplo do ovino, né, dessa ovelhinha, e eu vou simplesmente arrastar e soltar aqui em cima do quadro. Ó. Quando eu arrastei lá do meu computador, lá da pasta, eu arrastei da pasta e joguei aqui, automaticamente a imagem ela é colocada dentro do quadro, porque a imagem ela é muito maior do que essa proporção que está aí, só que ela já foi embutida ali dentro. Outra coisa importante também, a ferramenta quadro, ela tenta, dentro da inteligência artificial dela, dentro da estrutura e processamento dela, a imagem entra dentro, né, da área delimitadora e ele tenta posicionar numa área central, né? Ele tenta posicionar já o objeto, o foco, numa área central, que no caso, obviamente, é a ovelhinha ali que está bem em foco, tudo bem?
Claro que a gente pode fazer e deve fazer adaptações, deve fazer modificações. Vamos observar de novo aqui, ó. Se nós observarmos aqui na camada, veja que eu tenho aqui então o quadro e eu tenho a imagem. O que difere trabalhar com um e com o outro? Quando eu clico no quadro aqui, seleciono o quadro, significa que eu quero mover... Opa, perdão. Se eu clicar aqui no quadro, né, significa que eu queira mover o meu quadro de lugar. Reposicioná-lo, ou então talvez dimensioná-lo. Deixa eu clicar aqui de novo. Ou caso eu queira dimensioná-lo, deixar ele um pouquinho maior. Só que perceba que se eu aumentar o quadro, depois eu tenho que aumentar a imagem. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Quando eu clico aqui, então, no quadro, significa que eu quero movimentar o meu quadro, a minha estrutura. Se eu clico na imagem, significa que eu quero mover a imagem, ou seja, é o que está dentro, é o conteúdo. Então, um é o quadro e o outro é o conteúdo. Perfeito? Tanto que, se eu seleciono na imagem e pressiono Ctrl T, lembrando que o Ctrl T é para dimensionar a imagem, né? Pressionei Ctrl T, ó, se eu aumentar a imagem, eu consigo, ó. Perceba, ó, eu vou, né, tô colocando bastante foco aqui no rostinho aqui da ovelha, tá vendo? Ó? Então, todo o restante da imagem automaticamente não vai aparecer. Ela existe nesta área, só que ela não vai aparecer porque o que aparece é só o que está no conteúdo. Perfeito? Aí eu vou clicar aqui para aceitar essa modificação e está perfeito. Ó. Ok? Veja que ele faz uma leve demarcação também ao redor, porque ele mostra para mim aonde existe mais conteúdo daquele objeto. Simples assim, gente. Esse é o recurso, essa é a estrutura. Tá? Claro que tem outros fatores mais interessantes. Vamos utilizar esse mesmo exercício. Ó. Eu vou reduzir de novo a imagem. Ó. Diminuir bem ela aqui. Né? Legal. Vou deixar ela assim, ó, né? Não precisava ter deixado tão exagerado. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que esta imagem aí colorida, né, da ovelhinha, vamos dizer que ela seria preta e branca. Na verdade, ela não seria colorida. Né? E aí a gente pensaria o seguinte, nossa, eu teria agora então que tirar a imagem daí, fazer o efeito preto e branco, depois voltar com a imagem aí dentro. Então, assim, uma demanda grande, né, de procedimentos. Na verdade, você não precisa fazer isso. Tá? Basta você acessar o objeto inteligente, que é justamente a imagem. Como assim, Jonas? Objeto inteligente? Sim, pessoal. Aqui, esta imagem... Na verdade, ela é um objeto inteligente. O que é um objeto inteligente? É uma maneira de você encapsular uma imagem, encapsular um conteúdo, compactar um conteúdo dentro de uma área específica, sem editar a imagem original. Então, quer dizer que eu consigo abrir essa imagem, é como se eu entrasse dentro da imagem aí da ovelhinha, e lá dentro eu faço a alteração, sem mexer nessa estrutura que eu tenho aqui, ó. Vamos lá, vamos visualizar isso na prática. Então, se eu venho aqui em cima da minha imagem, que é essa área, e eu clicar 2 vezes, é como se eu fosse abrir a minha imagem. Perfeito? Vou clicar em OK. Olha o que ele faz. Ele abriu uma outra guia. Então, eu tenho aqui a primeira guia, que é a guia de trabalho, onde tem o quadro, onde a gente está trabalhando desde o começo da aula, e ele abre uma segunda guia de trabalho, onde eu tenho a imagem original, ampliada, perfeita. Então, eu consigo fazer alterações nesta imagem e automaticamente o resultado já vai para dentro do quadro. Então, isso que é um objeto inteligente. Você consegue ter um conteúdo encapsulado, um conteúdo ali reservado, e aí você consegue acessar esse conteúdo e alterar a essência dele. E aí você consegue trabalhar com arquivos paralelos e te facilitar aí no seu desenvolvimento. Então vamos lá, olha só, lembra que eu citei o exemplo de deixar a imagem em preto e branco? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Olha que interessante isso, gente. Eu vou duplicar essa camada, ó, botão direito do mouse, vou em duplicar camada. Tá? Em duplicar camada, eu vou colocar aqui PB, famoso abreviatura, né, de preto e branco. Tá? PB, de preto e branco. Legal. Aí nessa camada aqui eu vou acessar o menu Imagem. Em Imagem eu vou em Ajustes. E em Ajustes eu tenho preto e branco. Tem um atalho do teclado também, que é Alt, Shift, Ctrl B. É que como são várias teclas,
Eu gosto muito de mostrar o menu porque é bem rápido ali o acesso também, se você não lembrar desse atalho enorme, tá? Então, eu clico aqui. Claro, gente, já vai aplicar automaticamente, tá vendo? Ó, já foi aplicado. Só que existem algumas pré-definições aqui, tá? Eu não vou entrar a fundo sobre preto e branco. Pode ser até um estudo futuro sobre imagens preto e branco. O que significa entrar nessa opção ou só remover a saturação de uma foto, o que é saturação, enfim. Se vocês acharem interessante esse assunto, coloca nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando sobre esse tipo de efeito, tá bom? Bom, mas basicamente aqui eu vou clicar em OK. Então, na essência do negócio, eu já fiz o preto e branco. E aí, a gente sabe muito bem que no Photoshop, quando você trabalha com camadas separadas, você pode ter o antes e o depois. É o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o antes, que é a camada dela original, e aqui eu tenho o alterado. Perfeito? É sempre importante você preservar a imagem original. Feito isso, o que nós podemos fazer? Eu vou simplesmente fechar aqui, ó. Quando eu clicar aqui para fechar, ele vai perguntar se eu desejo alterar, né? Se eu desejo salvar essas alterações. Então eu clico em sim. E aí, gente, quando fizer esse procedimento, provavelmente ele vai pedir para salvar, né? Salvar essa imagem que está em alteração, tá? Então eu vou clicar aqui em Downloads, que é onde já tinha outra imagem, né? E eu vou clicar lá para salvar. Vou colocar aqui, ó, não mostrar novamente, que daí não nos atrapalha mais essa imagem. Perfeito, ó. Olha só, a alteração na imagem ela não foi feita ainda. Vamos visualizar o que aconteceu. Vou abrir ela aqui novamente, vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. Aquele processo que a gente fez do preto e branco, ele não assimilou, não aceitou, né? Então, vamos alterar de novo? Não tem problema, acontece. Vamos vir aqui, ó, imagem, ajustes, preto e branco. É bom para relembrar, né? Ó, preto e branco. OK, legal. Feito isso, vou fechar. Vou salvar. Beleza, OK. Perfeito, gente. Agora funcionou. Olha só que interessante, tá vendo? Então fizemos aí a alteração e aí agora a imagem está preto e branco. Claro que, vocês viram que, eu vou abrir de novo. Eu fiz a alteração na imagem original. Então como eu fiz a alteração na imagem original, automaticamente eu não consigo voltar atrás mais. A não ser se eu for pressionando o Ctrl Z aqui, para tentar ir voltando, só que ele não vai voltar mais aqui nesse caso. Tudo bem? Então, muito cuidado, sempre tem que fazer uma cópia. Mas o importante é, vocês entenderam o que é um objeto inteligente, correto? Vamos fazer mais algumas alterações? Por exemplo, eu quero aumentar um pouquinho mais a questão de efeito aqui de brilho e contraste. Então, eu posso abri-la novamente, abrir essa imagem de novo. Vou vir aqui em Imagem, Ajustes. Eu venho aqui em brilho e contraste, só para a gente fazer algumas modificações, tá? Em brilho e contraste, vamos lá, eu vou aumentar o contraste, que é como se fosse dar uma granulada, aumentar um pouquinho mais e diminuir o brilho, então escurece um pouquinho, vocês viram já a diferença, ó, tá vendo? OK, vou clicar em OK, perfeito, fecho e sempre salvo, por quê? Porque ele já altera aqui para mim, perfeito? Bom, gente, então, vocês entenderam que é a ferramenta quadro, no sentido retangular, e automaticamente também o que é um objeto inteligente. Perfeito? Agora vamos para um outro exercício. Eu vou desativar essa camada, ou melhor, eu vou clicar aqui 2 vezes e vou colocar o nome de exercício 1. Foi a primeira técnica que a gente usou, né? Legal. Agora eu vou tirar a visualização para não nos atrapalhar, a gente deixar o exercício ali, não tem que ficar fechando e abrindo ou apagando nada, né? E agora eu vou pegar aqui a ferramenta, novamente, que é a ferramenta quadro, e agora eu vou usar o elíptico, tá? Pegando aqui o elíptico, olha só, uma dica importante. Quando você clicar e arrastar, você percebeu que ele cria, parece que você está fazendo um retangular, né? Mas não é. É por causa que ele já parte do princípio que você vai fazer proporcional, tá? É importante salientar isso. Que dentro da ferramenta quadro, ele trabalha muito com a questão proporcional. Não se trabalha com o conceito de ponto de fuga, tá? Que também pode ser um assunto futuro para uma outra aula, tá? Eu explico um pouquinho melhor sobre o ponto de fuga quando eu abrir aquela imagem do computador. Mas vamos voltar na linha de raciocínio aqui, ó. Então, vocês perceberam que quando eu cliquei e soltei,
parecia que eu estava fazendo retangular. Ó. Vou fazer de novo. Ó. Coloquei aqui a opção, né, de elíptico. Quando eu clico e arrasto, ó, nossa, mas parece que eu estou fazendo retangular, mas não é. Fiquem tranquilos. Ó. Quando eu soltar, ele fez ali a esfera, né? Fez a elipse. Perfeito? Bom, com a elipse criada, o que nós vamos fazer? Eu vou posicionar ela um pouco mais para cá. E aí, perceba do lado direito aqui que é a mesma coisa lá nas camadas. Então, eu tenho de um lado a estrutura do quadro, miniatura do quadro, e do outro onde iria a imagem. Então, qual a imagem que eu vou colocar? Deixa eu vir aqui nos downloads, eu vou colocar aquela placa lá que eu tinha salvado, né? A placa de circuitos. Então, eu vou segurar o clique. Segurando o clique, vou aqui voltando no Photoshop e, da mesma forma, pego e jogo lá dentro. Legal. Que mais? A questão de manipular, vamos lembrar, né? Se eu selecionar só a imagem, Ctrl T, pressionando Ctrl T eu consigo dimensionar, olha só. Ah, quero deixar os circuitos mais aparentes, ó, maiores. Legal, dá para deixar maior. Ah, não, eu quero deixar ele bem menorzinho, que é para ficar o circuitinho bem, né, aparente, mas com detalhes. Perfeito. Então dá para você fazer alteração. Se eu quisesse fazer alteração de ambos, os dois juntos ao mesmo tempo, aumentar a proporcionalidade da imagem e aumentar também o tamanho do quadro. Vocês estão percebendo, ó, quando eu clico, ele marca uma área branca aqui, né, um contorninho branco. Então, se eu clico aqui, eu mexo no quadro. Se eu clico aqui, eu mexo na imagem. Se eu clicar no quadro, segurar o Ctrl e clicar na imagem, é como se eu estivesse pegando os dois ao mesmo tempo. É os dois juntos. Aí eu pressiono Ctrl T, lembrando que o Ctrl T é sempre para dimensionar, né? Então, olha só, eu peguei e dimensionei, aumentei mais, tá vendo? A imagem, ela continua ali, ó. Tá vendo como é uma imagem de boa qualidade? Então, ela demora a estourar, mesmo se eu aumentar bastante. Legal? Então, olha só, posicionar ela aqui no canto e pressionar o Enter. Perfeito. Vamos dizer que eu gostaria de aplicar um efeito, né? Eu queria pegar aqui essa borda, né, da elipse, né, o contorno da elipse, e colocar um efeito nela. Tem como? Sim. Então, selecionando aqui então o nosso quadro, se eu acessar a opção aqui embaixo, FX, tem a opção traçado, que é contorno, tá? Clicando aqui na opção traçado, olha só que interessante, gente. Vou colocar ela aqui para cá, ó, na parte de cima, né? E aqui a gente tem então o traçado, ó. Se eu colocar aqui um efeito de traçado, olha só o que acontece, né? Eu estou colocando na parte interna. Se eu tentar colocar na parte externa, observa que ele não coloca o traçado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que ele está colocando o traçado e na verdade não está. Então, eis o cuidado. Se você vai trabalhar com um contorno aí na nossa imagem, o que você teria que fazer? Na verdade, você tem que ter realmente um objeto que crie essa característica. Então, eu teria que ter uma outra elipse perfeita e essa elipse, sim, eu conseguiria aplicar o contorno. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com a usabilidade da ferramenta. A ferramenta quadro não tem como colocar um contorno direto nela. Eu teria que fazer uma elipse e essa elipse aí sim seguir a referência para fazer um contorno. Deixa eu mostrar para vocês o que seria então. Então, eu pegaria aqui da ferramenta, né, forma, eu tenho a ferramenta aqui, elipse, certo? Na ferramenta elipse, eu teria que fazer claramente que uma elipse do tamanho aqui, ó, que nós teríamos do objeto, né? E aí, claro, eu inverteria aqui as situações de cor, né? Eu tiraria a cor de preenchimento e colocaria uma cor de traçado, onde eu poderia colocar o quanto de traçado eu desejasse, tá? Ou se fosse também interno, ou se fosse somente externo, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma elipse. Olha só que diferença, gente. A elipse é uma coisa e a estrutura aqui do segundo exercício é outra. Então, é importante vocês visualizarem isso, porque são opcionais. E vai acontecer, né? Se eu gostaria de colocar uma bordinha ali, um contorno ao redor, seja na retangular também, e aí você não vai conseguir ir tentando aplicar diretamente no quadro. Então, você vai ter que ter como se fosse a moldura, né? Imagina como se fosse uma moldura. Você tem que ter perfeitamente essa elipse para que se faça essa moldura. Ah, uma outra dica também que eu acho que é bem válido é opções de alinhamento, já que eu arrastei ali para a parte de cima, o contorno.
Tem um recurso bem legal no Photoshop que são as ferramentas de alinhamento. Então, se eu tenho aqui a elipse, ela está aqui. Eu seguro o Ctrl e eu pego a camada de baixo, ó, então, que é a camada do quadro, tá vendo? Estou pegando as duas juntas aqui. Legal? Eu tenho aqui em cima as ferramentas de alinhamento. Ó. Então, eu faria um alinhamento centro-horizontal e um alinhamento centro-vertical. Tá vendo? Então, rapidamente você já encaixa de novo, porque você já pensou tirar o objeto do lugar e depois você fica ali se matando para posicionar de novo. Então, não precisa. Ó. Vou fazer novamente, que eu acho que é bem interessante para que vocês conheçam. Ó. Então, eu tenho a elipse e tenho o quadro. Então, tá aqui, ó, elipse e o quadro. Seguro o Ctrl, selecionou as duas, legal? Aí já automaticamente aparecem as ferramentas de alinhamento aqui, ó, alinhar centro horizontal, alinhar centro vertical. Perfeito. E aí, claro, se eu também utilizar o Ctrl T, como as duas estão ainda selecionadas, ó, eu posso trabalhar nos recursos de manipulação e aumentar e diminuir sem problema nenhum. E depois pressionar o Enter quando achar que terminou. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Vou colocar já como exercício 2. Legal? Então, tem o exercício 1, exercício 2, já com a elipse ali, que seria o contorno, né, do segundo exercício. Legal? Então, trabalhamos agora com a elipse, entendemos um pouco sobre ferramenta de alinhamento, que é algo também importante, é uma ferramenta importante, e a opção de você colocar um contorno ali, caso seja do seu interesse. Olha só quantos conceitos, né? São 2 exercícios, mas na verdade a gente já trabalhou com várias informações importantes aí. Perfeito. Vamos para um próximo, que daí acho que vai ser bem interessante, que vai ser justamente a aplicação naquela imagem que a gente tinha pegado da internet, né? Vamos lá. Vou tirar aqui a visualização desses objetos e eu vou vir aqui em Arquivo, Colocar incorporado, ou vocês acham mais interessante abrir? Eu acho que vai ser mais interessante abrir, né? Vamos lá. Arquivo, Abrir. E em Arquivo, Abrir, eu vou abrir aquela imagem lá do nosso Dockstation, pode-se dizer assim, né? Do nosso home office aqui, ó. Perfeito, olha aí que legal. E aí a gente bate o olho e observa o seguinte. Nós temos essa área aqui do monitor, que é uma área onde a gente poderia colocar uma imagem, tranquilamente. É uma imagem que caberia aqui, só observando, ó, ferramenta retangular mesmo, a gente já consegue fazer essa aplicação. Perfeito? Então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta quadro, então me aproximo bem para facilitar a visualização e também o encaixe mais refinado, né? Uso o modo de seleção retangular, e aí eu venho aqui no cantinho, ó, vou clicar, vou puxar e vou soltar só lá embaixo, ó. Legal, então o quadro já está ali criado, né? E aí, claro, vamos pegar uma imagem, né? Vamos pesquisar uma imagem legal aqui. Vou colocar aqui wallpaper, né? Que é papel de parede, para a gente colocar como se fosse um papel de parede ali no computador, né? Vamos ver um papel aí que fique bem colorido, fique bem destacado. E vai ficar interessante. Tem vários, né, gente? Vocês podem escolher um papel de parede que vocês quiserem, uma imagem que vocês acham que fique bonita, tá? Eu achei que tá bem bonita essa imagem aqui, mas eu gostei dessa praia aqui também porque tá um destaque legal das cores, né? Então vou fazer o download dessa imagem em alta qualidade. Perfeito. E aí eu sei que ela está lá nos downloads, então ela está aqui, ó. Legal. Então vou segurar o clique, vou arrastar e vou soltar em cima do quadro. Soltando em cima do quadro, vou tirar um pouco do zoom, automaticamente ela já está lá adaptada, né? Aí vocês observam que tem ali, né, uma pequena falhinha aqui no canto direito, né? E aí o que nós podemos fazer? Vamos lembrar que depois que você coloca o quadro, é óbvio que você tem total liberdade de trabalhar com a estrutura dele, né? Então, eu vou observar um pouco aqui a questão de posicionamento, ó. Tá vendo? Ele estava realmente um pouco fora aqui. Eu vou puxar ele um pouquinho mais para cima. Então, ele entrou um pouquinho mais ali na estrutura do monitor. Na parte de baixo, a mesma coisa, ó. Puxar ele um pouquinho para trás. A imagem nós vamos ajustar também, tá? Mas é importante você fazer esse refino, ó, essa aproximação. Por quê?
porque daí só assim você tem certeza que você está cumprindo realmente todo o espaço, tá? Olha lá. Vou colocar isso daqui um pouco mais para cima. Opa. Aqui. Legal. Então, olha só. O quadro ele já está ajustado. Agora o que eu preciso ajustar é a imagem, ou seja, o conteúdo que está dentro dele. Então, eu vou clicar aqui na imagem, Ctrl T. Eu vou sempre deixando um pouquinho a mais, tá vendo? Então, ele está extrapolando a parte de cima, que é a parte lateral. Ah, mas eu estou perdendo imagem. Geralmente, nos cantos de imagem, é justamente já não se coloca nenhum conteúdo importante ali, porque sabe que vai ser feito algum recorte, alguma sangria ali, tá? Então, por isso que a gente não se preocupa. Aumentou, colocou, perfeito, ó, tira o zoom e tá aí a nossa estrutura. Aqui parece que ele saiu ainda ele não tá legal nesse cantinho, ó. Vamos dar uma olhadinha lá para ver o que aconteceu aqui. Ele tá um pouquinho fora ainda ali, ó, tá vendo? Olha só. A gente tem que ficar bem atento com as opções. É importante. Olha, agora encaixou da melhor forma possível. Então, você colocar o tamanho correto, né? Observar, você consegue chegar num resultado realmente muito agradável e bem interessante. Tá joia? Então, olha aí, mais um exercício, terceiro exercício prático, agora com uma aplicação na imagem. E, claro, eu poderia salvar essa imagem, né? Vamos salvar para ver, tipo, antes e depois? Eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como... Eu vou salvar nos downloads mesmo, né? Vou colocar como Apple 2 e vou colocar como JPEG para a gente ver o antes e o depois, tá? JPEG, vamos lembrar que é o JPEG, né? O famoso JPEG. Salvar em qualidade máxima. Perfeito, ok. Salvou, vou lá nos meus downloads e vou ver aqui, então, ó, tem a imagem do antes aqui, né? E do depois. Deixa eu posicionar aqui assim, ó. Olha que legal. Opa, olha aí que legal, tá vendo? Você tem as duas imagens, claro, estão idênticas, a diferença é justamente a aplicação do papel de parede aí como recurso final, utilizando a ferramenta quadro. Então olha só que legal, né? Dá para se fazer realmente muita coisa, muitos recursos. Aí, se você pegasse algo que fosse cilíndrico, né? Você também poderia fazer uma aplicação, não tem problema nenhum. E melhor do que isso, você não tem só essa questão de trabalhar com as formas retangulares. Você trabalha com texto também. Vamos ver um exercício com texto? Vamos lá. Eu vou voltar aqui no exercício, no primeiro, né? Que a gente tinha já a estrutura. Eu vou pegar aqui a ferramenta texto. Quer ver que legal? Pegando a ferramenta texto, eu vou clicar aqui e vou escrever hardware. A gente tem aquela imagem que é daquela placa, eu acho que vai ficar muito legal. E daí a gente já usa aquela imagem. Então, hardware. Escrevi hardware. Legal, vou selecionar esse texto. Eu quero aumentar. Vou colocar tamanho 72. Legal, na verdade vou até aumentar. Vou colocar 100 aqui. Uma coisa importante, gente. O Photoshop ele consegue trabalhar ali com ferramentas com tamanho específico, que nem tamanho de fonte até 72 pontos, correto? Eu digitei 100, automaticamente ele expande para 100, então ele aumenta, tá? Você pode dimensionar. Ou se preferir, o que eu realmente uso bastante, é selecionar o texto com a ferramenta Mover e no Ctrl T você vai ajustando do tamanho que você quer. Tem gente que gosta e gente que acha que não é legal fazer assim, porém, das duas formas funciona, tudo bem? O importante é, claro, com a ferramenta texto, quando você clica no texto, você sabe exatamente qual é o tamanho do texto que você está colocando. Então, vocês viram que eu aumentei mais, ele agora já mudou, 114,23. Ok? Vou até arredondar aqui para 115. Selecionar ele aqui, vou colocar 115. Opa. Legal, 115. Que mais? Vamos deixar ele um pouco mais bastão, né? Para ficar mais interessante a hora de colocar a imagem. Então, aqui na opção, eu vou colocar Bold. Aí, já ficou mais legal. Escolha uma fonte que seja bem bastão, né? Olha que massa. Tá aqui, hardware. Show de bola. Agora eu vou colocar uma imagem, o que seria dentro da estrutura do texto. E olha que legal como é que se faz isso. Como que eu transformo um texto num quadro? Eu venho aqui na camada do texto, clico com o botão direito do mouse e vocês vão encontrar uma opção chamada Converter para quadro. Ó, aqui, ó, botão direito.
converter para quadro. Quando você clicar para converter para quadro, ele até fala, você quer trocar o nome? Geralmente você mantém, não tem por que trocar, tá? Clico em OK. Olha só que legal, ele já transformou em quadro, já está como quadro, gente. Agora é só fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Pega a imagem e arrasta para cá. Então eu venho aqui, vou pegar aqui aquela imagem das placas lá, nossa, vai ficar muito legal. Vou arrastar e vou jogar aqui em cima. Olha que massa, gente. Já colocou ali, né, a estrutura. Claro, dá para dimensionar mais, dá para ajustar ainda mais. Então vou selecionar agora a imagem, vou dar um Ctrl T, só na imagem, tá? Opa, deixa eu pegar ela aqui, que eu quero só a imagem. Ctrl T, aí. Então, olha lá, se eu quiser, tá vendo? Ó, se eu reduzo ou aumento, ele vai ajustando da maneira que eu achar mais interessante, ó. Tá vendo? E se eu quisesse colocar outra imagem? Por exemplo, não gostei dessa, quero colocar outra. Perfeito. Vamos lá na internet, vamos pegar mais uma imagem? Vou pegar aqui, ó, já que a gente estava escrevendo sobre hardware. Vou fazer uma pesquisa sobre hardware aqui. Vou ver se eu acho algum outro conteúdo aqui só com hardware, que seria legal aqui também. Vamos ver aqui, vamos observar. Vou colocar hardware wallpaper, papel de parede. Vamos ver o que a gente acha aqui. Não achamos. Bom, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma textura. Em vez de escrever hardware, eu vou colocar aqui, ó, cimento. Vamos pegar uma textura. Quer ver que legal, gente? Olha só que interessante. Eu vou pegar essa textura aqui, né? Vou fazer o download. Fique à vontade para escolher uma textura que você quiser, né? Vou clicar aqui, fazendo o download. Legal. Terminou o download, vou aqui na pastinha, ó, ele está aqui, e vou arrastar para o meu Photoshop. Olha só, arrastei, jogo em cima, ele já troca na hora. Agora sim, olha aí que legal. Tá vendo? Realmente ficou bem mais interessante essa estrutura aí pra gente. Tá ok? Bom, vamos fazer um teste de colocar aqui, né? Se eu selecionar, veja só, a opção FX, vocês perceberam que está até desativado? Ó? Olha só que interessante, né? Então, se eu selecionar, ela estava desativada. Agora, eu vou selecionar só o que seria o quadro. E vamos tentar colocar um FX aqui para verificar o que ele vai fazer. FX traçado. Vamos lá observar. Ó. Vamos lá. Ó. Olha só que interessante. Está vendo? Ó? Mesma coisa, gente. Ou seja, não funciona dessa forma que a gente quer trabalhar. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que aqui, se eu quisesse colocar uma sombra nesse hardware, eu teria que duplicar ele, né? Fazer uma cópia dele e aí trabalhar com algumas opções em relação a essa estrutura desse quadro. Tá? Então, aí já entraria em assuntos de uma aula diferenciada, aí acaba saindo muito do contexto que é a apresentação da ferramenta quadro. Então, vamos revisar um pouquinho? Olha só, vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Então, a gente trabalhou com essa estrutura que é a retangular, legal? Tem a ferramenta também elíptica, aí eu coloquei uma elipse para fazer um contorno, legal? Tem também a opção contexto, você coloca contexto, não tem problema nenhum. E tem também a opção de você já aplicar essa ferramenta em cima de um fundo. Né? Então, assim, eu já tinha ali uma estrutura pronta que eu sabia que poderia ser feita uma aplicação e tá lá, não tem problema nenhum, a gente fez essa aplicação. Legal? Bom, vamos voltar aqui então agora para a nossa apresentação, para a gente poder finalizar a parte aí da nossa palestra. Né? Primeiro, com suas palavras, qual o benefício de utilizar a ferramenta quadro? O que você entendeu? Você achou que é legal, que não é interessante? Né? O que é um objeto inteligente? O que você entendeu que é um objeto inteligente? Qual a diferença básica entre a ferramenta ponto de fuga e a quadro? Eu expliquei ali, tá? Qual tecla é utilizada para aplicar uma máscara de camada manualmente? Tá? A gente utiliza a tecla Alt para fazer isso. Já estou auxiliando na resposta dessa pergunta, porque é um conteúdo ao qual, né, eu acabei não comentando diretamente dentro do vídeo. Então, a gente utiliza a tecla Alt. Tudo bem? 5. Explique como converter um texto em quadro. Porque tem como. Certo? Na prática, gente,
Claro que é você exercitar um pouco mais e aplicar mais os recursos de máscara. Olha só, de máscara não, perdão, de quadro. Olha só que interessante. Você pode pegar fotos suas, né? E aí você faz em formato circular, em formato retangular. Veja que legal que ali tem uma imagem, tem uma textura de fundo. Então cria um efeito diferente, tá? O objetivo do vídeo, obviamente, era mostrar muito mais a aplicabilidade da ferramenta. Agora, os testes que você pode fazer são inúmeros, tá ok? Então fica essa dica aí de exercício prático para você fazer. Pois bem, eu espero que você continue assistindo às aulas, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Você, aluno Microcamp, principalmente, esteja praticando, né? Esteja tirando dúvidas também aqui embaixo nos comentários e com o seu professor de informática, né? O seu professor de tecnologia, tá? E continue assistindo às aulas, porque as aulas são muito importantes para que você continue desenvolvendo o seu conhecimento, tá joia? Bom, aluno Microcamp, envie também os conteúdos aí para o seu professor. Isso daí vai ajudar bastante no quesito de tarefas propostas, de notas adicionais em pontuação de média, tá? E claro, você também acaba sendo exemplo para os seus colegas. Então tire foto dos exercícios que você faz manualmente, tire foto de você assistindo às palestras aqui comigo, mande para o seu professor, né? Isso daí é muito importante para que ele veja que você está se dedicando cada vez mais aos estudos, independente da situação do isolamento social. Tá ok? Bom, gente, eu fico por aqui. Eu espero que tenha sido um assunto agradável. Por favor, volto a dizer, né? Repito, deixe sugestões, deixe comentários aí, porque isso daí faz com que a gente produza cada vez mais conteúdo do interesse de vocês. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima!